Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem começar a conversar sobre a nossa bela cartografia, senhores. É um assunto que a maioria dos alunos tem dificuldade e eu entendo o porquê, né? Mas gosto muito, gosto bastante dessa ciência que usa a arte para poder ensinar, senhores, através da confecção de mapas. Então hoje a gente começa a discutir sobre essa cartografia, que é um assunto constante no Enem, que é um assunto presente também em concursos públicos, como o caso do concurso do Correios. Então, senhores, é um assunto extremamente importante e você vai acompanhar comigo passo a passo para você desbravar essa cartografia e ver que ele não é esse bicho de sete cabeças. Então, hoje a gente começa com as coordenadas geográficas, bem como outras informações que são extremamente importantes para você. Então, vem comigo, senhores, e acompanha. Mas antes de começar o vídeo, antes de começar o conteúdo, senhores, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar, senhores, faz crescer esse projeto e deixa principalmente o seu like, né? Coloca a sua dúvida, fala comigo, senhores, vamos lá, vamos juntos nesse processo, certo? Então tá aqui o nosso slide sobre cartografia. Eu vou começar a apresentar aqui algumas demandas específicas, né, sobre a história da nossa cartografia, sobre a orientação cartográfica, as coordenadas geográficas, que é o tema base dessa aula de hoje, e sobre os movimentos da nossa geóide também, que faz parte desse conteúdo, certo? Então vamos comigo, vamos embora. Na história da cartografia, senhores, a gente tem aqui, desde o início da nossa humanidade, o ser humano teve a necessidade de se deslocar. Então a geografia tem essa participação no locomover-se, né? No deslocar, né? O se localizar em um determinado lugar, saber onde você está para que você possa ir até onde você deseja. Esse é o princípio básico, senhores, da cartografia, né? E esse é o princípio básico da geografia, né? Saber onde está e saber para onde você deseja ir a partir desse processo de deslocamento no espaço, né? E se a gente for pegar aí o homem primitivo, até mesmo na pintura rupestre, ele já fazia alguns mapas, né? Ele já confeccionava algumas rotas, né? Colocava, por exemplo, uma árvore, um lago, e aí, por exemplo, o trajeto que ele deveria seguir até a sua alimentação, né? Até a sua caça ou até a sua extração, a retirada, a coleta de frutos, né? Então ele já marcava o seu trajeto até esses objetivos, né? Então ele se identificava, estava nessa caverna e precisava ir passando por uma árvore, passando pelo lago e chegando até um determinado lugar. Então o princípio básico, senhores, da ciência cartográfica é se localizar no espaço e a partir de então dessa localização a gente poder se deslocar dentro desse espaço, certo? Então esse é o princípio básico. Para isso a gente vai pegar alguns conteúdos, alguns conceitos específicos para vocês. O que é que eu tenho? Eu tenho aquilo que um dos grandes geógrafos, Alexander von Humboldt, ele traz para a gente da seguinte forma, né? A visão de mundo mais perigosa é a daqueles que não viram o mundo, né? Ter a concepção apenas de mundo dentro da sua caixinha, assim por dizer, né? Dentro do seu pensamento e não ir afora em busca de conhecimento, né? E a geografia traz essa possibilidade de você conhecer o mundo mesmo não viajando, senhores, certo? O que é que a gente tem mais? A gente tem duas importantes figuras históricas, que é o Aristóteles e o Eratóstenes, que ele traz duas medidas específicas para a gente, senhores. A primeira, Aristóteles ele comprova a esfericidade da nossa geóide, né? Através da sombra que a Terra fazia nos eclipses, através dos raios solares, através de toda a atração em si dos objetos ao centro da nossa Terra, né? Pela força da gravidade. Eratóstenes, ele vê as medidas da nossa Terra, as medidas da nossa geóide, através do graveto, né, de uma estaca que ele coloca em Alexandria, e ele consegue, através da sombra refletida pelo Sol, fazer os cálculos das medidas da nossa geóide, né, e chegar bem próximo daquilo que é o verdadeiro. A gente tem aí também mais um pouco da evolução desse conhecimento através da necessidade de localizar-se e, consequentemente, deslocar-se, que a gente já falou, com a utilização de alguns parâmetros matemáticos. Então a gente faz os cálculos, né, de raios, entre outros, para que a gente possa ter as coordenadas geográficas através dos graus, minutos e segundos. Foi muito utilizado nas grandes navegações, senhores, porque foi a partir delas que a gente consegue desbravar o nosso mundo e através, lógico, da contribuição que a cartografia dava, senhores, na confecção de cartas náuticas, né? E hoje a gente tem um sistema de informações geográficas, que é o SIG, nós temos o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global, que nos dá esse processo de localização constante,
o tempo todo, né? Nosso celular, os nossos smartwatch, né? A gente possui já a ferramenta de GPS. Você imagina como era no passado e o que a gente tem hoje de informação, né? E para isso, senhores, a gente tem aqui alguns mapas históricos. E eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro mapa, é o mapa da Babilônia, né, no século 6 a.C. O mapa diagramático, que é o mapa em T, 630 depois de Cristo. O mapa do Teatro do Globo, né, o globo terrestre, em 1570. E o mapa de Londres aqui em 2019, já com o processo do GPS. Vamos ver aí cada um lá. O primeiro mapa que a gente tem, um mapa entalhado numa rocha, né? E aqui a gente tem a descrição do mapa e aqui a gente tem o posicionamento desse mapa. A gente tem o mapa em T, né? Trazendo a Ásia, a Europa e a África. Então a gente traz aqui, senhores, os 3 continentes conhecidos até então. Nós temos aí o mapa do teatro, né? O mapa terrestre, o mapa mundi, né? Com alguns formatos diferentes da característica que nós temos hoje. E já o que a gente tem aí através, por exemplo, do Google Earth, né, que você vai lá e viaja pelo mundo, né, consegue fazer no Street View, você consegue colocar aí o menino dentro, né, para poder ver a fachada das casas, fazer um tour. Senhores, aconselho muito a utilizar o Google Earth nesse sentido, para que você possa conhecer localidades, né, dentro com a utilização do GPS, dentro desse processo de localização. Então a gente tem hoje uma gama significativa de mapa, né, através de um mapa tridimensional da Terra. Mas então, senhores, o que é que a gente tem, né? Nós temos que razões levariam, por exemplo, ao governo dos Estados Unidos, que é detentor de vários satélites, dos quais se disponibilizam essas imagens para a gente, não ter uma melhor resolução ou, por exemplo, não ter uma precisão maior, senhores? Principalmente por conta de 11 de setembro de 2001, né, o atentado terrorista das Torres Gêmeas, senhores, nos trouxe um alerta global, né? E toda essa informação a gente precisa ter o máximo de cuidado possível, porque da mesma forma que você pega aí alguém que utiliza essa informação para o conhecimento, para o estudo, existem também aqueles que podem pegar essa informação e utilizar para um viés de conflito, de guerra, entre outros. Porque já dizia Yves Lacoste, né, um dos grandes geógrafos, né, a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né, porque ele entende que esse conhecimento geográfico, no primeiro momento, evoluiu-se junto com toda a estratégia militar, toda a estratégia que se tem de conflito, mas ela contribui e muito também para a resolução ou pelas estratégias que são utilizadas diante de alguns conflitos, certo? Mas vamos seguir, senhores. Nós temos aí, a partir da orientação cartográfica, por 2 aspectos específicos: a rosa dos ventos, que traz os nossos pontos cardeais, e o sistema de orientação, né, através de astros, sols, que a gente vai ver, o sol, né, que a gente vai ver aí mais um pouquinho. Vamos lá. A rosa dos ventos, senhores. Está aqui a rosa dos ventos, com os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, e entre os pontos subcolaterais e colaterais, que se existem também, mas os principais, né, os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, lembrando que aqui está em inglês, por isso que está east, né? O que a gente tem mais, senhores? Na orientação do que tange aos sistemas de orientação pelos astros e pelos instrumentos, aí eu tenho como sistema de orientação, né, o Sol é o principal, né? O Sol nasce no leste, não você já tem noção, se põe no oeste, então você já tem outra noção também de posicionamento, né? Através das estrelas, né, observação das estrelas que se tem, que foi muito utilizado nas grandes navegações. A bússola, que traz essa rosa dos ventos, a gente tem hoje, tanto nos celulares como em relógios também, possuem essa localização através de bússola. E o GPS aí é o mais fácil de todos, né? Hoje em dia muito se utiliza, principalmente no Uber, né? No táxi, entre outros, que eles colocam as localizações lá para poder chegar no trajeto mais rápido. Já consegue ver se tem acidentes no local, se está interditado, como é que está o trânsito, né? Como é que se está engarrafado ou não está, né? Então tem várias outras informações também presentes dentro do nosso GPS. E as coordenadas geográficas, senhores? Nós temos aí de grandes informações, que é a própria linha do Equador, os trópicos de Capricórnio e de Câncer, os círculos polares, os polos norte e sul, os meridianos e os paralelos, e também o antimeridiano, que a gente vai ver aí enquanto informação. O que é que a gente tem então no nosso planeta, senhores? Nós temos aí os círculos polares, né? O Polo Norte, o Polo Sul, o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, senhores. A partir daí a gente já tem uma percepção, por exemplo, de insolação, né? De raio solar.
A partir desse momento a gente já consegue perceber, por exemplo, que as áreas que estão entre trópicos, intertropical, possuem a maior quantidade de calor em determinada estação do ano, né? Vamos partir para o próximo aí. Aqui a gente tem nosso antimeridiano, né? Enquanto a gente tem o meridiano de Greenwich, né? Com a hora zero, a gente vai ver isso aí na aula de fuso horário. E aí a gente tem do outro lado, que é o antimeridiano, que é chamado também de LID, que é a linha internacional de data, né? Então a gente tem a mudança de data dependendo do deslocamento que você faz, né? Aqui do Alasca para a China, da China para o Alasca, a gente vai ter outra movimentação, mas isso aí a gente vai ver na aula de fuso horário específico, certo? O que é que a gente tem mais aí? As zonas climáticas, que eu já falei um pouco mais para cima. Então eu tenho a zona polar, a zona temperada, a zona intertropical, temperada de novo, e polar, né? A zona fria do norte e do sul. Aí a gente tem em função da insolação, né? E aqui, senhores, nós temos a posição, né, das longitudes, que são essas linhas que estão na vertical, contando do Greenwich, né? Então, para cá 180, para o outro lado também 180, e aí gera a nossa geóide com 360 graus, com a função horizontal, né, deitada aqui a nossa latitude. Então, começa da latitude zero, que é a linha do Equador, e vai até 90 no polo, e para cima também 90. Então a gente tem a longitude zero, a contar da Greenwich, a latitude zero, a contar da linha do Equador. E aí a gente faz esse plano cartesiano aí para poder se localizar, né? Cada ponto específico aqui a gente tem uma coordenada geográfica que serve para que a gente possa se localizar. Se eu disser a vocês que estou num ponto do planeta, vocês não vão conseguir adivinhar nunca, mas se eu começo a colocar, né, a latitude e a longitude com graus, minutos e segundos, não vai existir outra igual. Então você vai ter essa característica específica, mas também vai gerar aquilo que nós chamamos de antípoda, que é o mesmo ponto, só que no outro hemisfério. Como é que a gente consegue fazer, senhores? Com relação à latitude, se você tem lá uma latitude sul, é só você inverter 40 graus latitude sul, é só você inverter e colocar 40 graus latitude norte, né? Já na longitude, senhores, o que é que você faz? Você pega longitude, deixa eu ver, 30, né? 30 graus leste. Não, vamos colocar oeste, né? 30 graus oeste. Então o que você faz? Você deduz esse número de 180 e inverte o hemisfério. Então você vai 180 menos 30, 150, então 150 leste. E aí você tem o outro ponto no outro hemisfério, né, que é chamado de antípoda, certo? Vamos seguir. O que é que a gente tem mais? No que tange aos nossos movimentos, aí a gente já aprendeu desde criança, né? O movimento de translação, que gera a nossa característica de estações do ano, e o nosso movimento de rotação, que aí dá a nossa diferença do dia para a noite, né? Então, com as estações do ano, senhores, a gente tem esse movimento que aproximadamente é de 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então você já consegue perceber aí, por exemplo, que aproximadamente a cada 4 anos a gente aumenta um dia, e aí seria, por exemplo, a nossa característica que a gente tem de ano bissexto, né, de 4 em 4 anos, que coincide justamente com o período das nossas Olimpíadas. Já a nossa rotação do dia e da noite, ela vai com a movimentação de oeste para leste, né? De oeste para leste. O Sol nasce no leste, então a gente tem aqui, senhores, a movimentação da nossa geóide em direção ao Sol, né? Fazendo com que ele venha a se pôr, né? Quem movimenta é a Terra, né? Nunca canso de dizer isso, né? Porque vai que o aluno esquece, né, senhores? E aqui a gente tem a nossa função dos nossos equinócios e solstícios, que geram a nossa diferenciação de estações do ano, né? Vocês estão vendo aqui em cima e aqui embaixo, é o equinócio. O que é que significa isso, senhores? Equidade, né? Então o raio solar está ascendendo perpendicularmente aqui na linha do Equador, então ele distribui os raios solares tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul de maneira igual. Então a gente tem aqui na primavera, por exemplo, no hemisfério norte, o outono no hemisfério sul, e assim também da mesma forma do outro lado, né? Enquanto o hemisfério norte está no outono, o hemisfério sul está na primavera. Então a gente tem aqui o equinócio, né? Por exemplo, a quantidade de horas do dia e da noite possui a mesma quantidade, né? 12 horas, equidade em si, né? Equinócio.
Já o solstício, senhores, que são esses dois movimentos, vocês veem que por conta da curvatura da Terra, a gente tem uma proximidade desse lado do Trópico de Câncer com o Sol. Então a gente vai ter aqui no hemisfério norte verão, enquanto no hemisfério sul, que está mais afastado do Sol, o inverno. Aqui já temos o inverso, olha lá, e por conta da curvatura da nossa geóide, a gente tem um Trópico de Capricórnio mais próximo do Sol, então verão, já o Trópico de Câncer mais afastado do Sol, inverno. E o solstício, senhores, vai possuir a diferença de horas do dia e da noite de maneira desigual, né? 13 horas e 11 horas, por exemplo, durante o inverno dentro do nosso hemisfério sul, a gente vai ter 13 horas sem sol e 11 horas com o sol, né? A gente tem uma noite mais longa, né? Já no inverno a gente vai ter um dia mais longo, certo? Então essas são as principais informações desse primeiro momento, falando sobre coordenadas geográficas, falando sobre o primeiro ponto, o primeiro capítulo sim que você deve estudar sobre cartografia. Espero que tenham gostado da aula, a gente vai seguir aí, senhores, dentro desse conteúdo, que é um dos conteúdos que sempre está presente dentro do Enem, né? Porque a importância é muito grande, senhores, com relação aos mapas, né? Nos ajuda a entender e muito o nosso espaço, né? Como diria o Alexander von Humboldt, né? Então, forte abraço, senhores, até a próxima e saudações, um abraço.